respondê-las aí para o João. A gente passa a palavra aí então para o Will, né, Will? O João está chegando. Vai ser uma honra, né? Já deu tempo pro pessoal pensar um pouco. Acho que o João voltou aí. Voltou? Voltou não. Mas acho que já deu um tempo do pessoal, das pessoas pensarem um pouco, né? Sobre educação ambiental. Então vou passar as palavras para minha parceira e companheira de vida, Zuziane, para ela poder discutir um pouco com a gente. Nossa, eu acho que ele tá fugindo, hein? Para me responder. Bom, gente, eu trouxe uma pequena apresentação que a gente pode discutir em cima disso. Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Ver se eu consigo colocar vocês apresentado, porque aí fica mais fácil. Vê se saiu o link aí para vocês. Deixa eu ver. Foi. Que aí... Isso. Ficou bom para... Vocês estão vendo? Ok. Educação ambiental. Ok. Então, né, para a gente começar, o que a gente colocou ali? Desmistificando conceitos. Porque eu acho que quando a gente está nesse processo de construção, é muito disso, né? Da gente... Porque a gente imagina que pode imaginar que é uma coisa e não necessariamente é. E eu acho que o João ia trazer, sabe, as palavras em relação às palavras, né? Porque é muito isso. Às vezes a gente vê uma definição, imagina que seja algo, pode ser algo completamente diferente ou está associado, que a gente imagina também. Então, aproveitando a introdução do Mecenas, né, que falou sobre essa questão da comunicação e da informação, os sementes como um todo, a gente gosta muito disso, de tentar deixar a informação muito mais acessível e desmistificar mesmo alguns conceitos que são intitulados, mas que, na verdade, a gente já está aí na nossa realidade constantemente, né, no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Então, um pouquinho dos sementes, como eu falei, né? É um coletivo, a gente se intitula como socioambiental, porque a gente sabe que o social e o ambiental, a gente entende, né? Que o social e o ambiental, eles não podem e nem devem andar separados, e a gente vai desmistificar um pouquinho desse conceito aqui hoje também. Como eu disse, a gente iniciou a nossa trajetória na região da Grande Vitória, mas aí já fizemos algumas ações em Vila Velha, Serra, Cariacica, por lá. E aí, como a gente mudou para cá... João voltou. E, João, aguenta um pouquinho, segura na onda um pouquinho enquanto ela conclui aqui a apresentação dela e você vai depois. Sim, tá me vendo aí? Tá me vendo? Ok, tudo bem, certinho. Tudo bom. Ok. Continua. Pode? Então, aí nós iniciamos, nossa base sempre foi muito essa da mobilização social, né? Dessa participação. O Lourenço hoje não está aqui porque ele está se movimentando de outra forma. Né? Está fazendo uma bagunça aqui atrás. Fugiu da reunião para estar lá brincando. E aí a gente sempre parte desse princípio da mobilização social, apoiando alguns outros grupos sociais como o nosso, alguns outros projetos e, sem dúvida, o meio ambiente. E isso é um pouco da trajetória dos Sementes, né, desde o nosso início. E aí a gente tem aqui o que né, que foi o que o Mecenas perguntou, o que é a educação ambiental? E a gente trouxe um adendo nesse sentido de que é a nossa visão, né, socioambiental de enxergar o mundo. Então, quando a gente fala desse socioambiental, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar aqui são dois conceitos, né? E aí, gente, eu vou falar como assim, eu acabei nem dizendo, né? Eu sou bióloga por formação, mas, assim, uma pessoa que constantemente está aí experimentando, né? Experientizando aí outras vivências, e a gente está aqui realmente construindo esse saber, né? Construindo esse diálogo aqui, esse acesso à informação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença da questão da educação, escolarização, meio ambiente e natureza, né? Que às vezes a gente entende que está tudo muito associado ou interligado. Não necessariamente, mas também sim. Porque quando a gente fala de educação, dentro dos Sementes a gente acredita muito que a educação ela não é só a questão da escola, né? Quando a gente pensa em educação, a gente
pensa em algo além. Então, essas vivências, experiências, a questão da cultura, arte, poema, né, é tudo que a gente quer na sociedade, é o que a gente quer disseminar. Então, cada indivíduo, ele tem uma formação individual e que pode contribuir com isso, né? Então, a educação é isso, são os valores, a história, a família, exemplo de ações. Então, aqui eu trouxe 2 fotos, né, que são de ações que nós realizamos, aqui em Conceição da Barra mesmo. Uma ação foi de limpeza de orla, resíduo, né, na região de praia, e aqui a gente fez um plantio também. Então, porque quando a gente fala de meio ambiente, é muito relacionado a isso, né? Coleta de resíduo, aí todo mundo já pensa que é isso, só coleta de resíduo, só isso, mas não é só. Esse envolvimento, essa participação do indivíduo é que é importante, porque ele vai se entender como um constituinte desse meio, né? Sem contar a oportunidade também da palestra que você fez para eles, da interação, né, entre as pessoas, foi muito bacana essa ação. E aqui, coincidentemente, a gente também fez um processo de leitura em um abrigo local da região, e o livro que a gente está lendo ali é um livro que fala sobre respeito. Então, assim, é isso, né? Eu acho que a educação, ela se constitui muito disso, da questão do quanto que você se doa e o quanto que você quer construir com seu conhecimento a sociedade, né? A sociedade que a gente quer encontrar e quer deixar para as nossas gerações futuras, enfim. Deixa eu passar aqui. E aí, outros 2 conceitos, né? Meio ambiente. Quando a gente fala de meio ambiente, é sempre associado à natureza. Tem relação com a natureza? Tem sim, mas não só. São as coisas vivas e não vivas do nosso planeta. Então, a gente trouxe aqui algumas fotos, né? Trouxe ali a placa de Conceição da Barra, ela é uma placa que muda constantemente. Hoje em dia já está com uma outra cara. Mas só para mostrar exatamente isso, né? Que essa constituição, essa vista que a gente enxerga, é relacionada a meio ambiente. E não necessariamente só a natureza. Mas tem ambientes ali... Aí aqui a gente trouxe até umas bananeiras, né? Porque... a gente já vai se envolvendo com as mulheres de fibra. Então, a natureza é constituída de maneira natural, é o que a gente tem. Então, é possível ter a natureza no meio ambiente, mas há algo a mais, né? Não necessariamente só a natureza. Então, quando a gente fala de educação ambiental, ou nesse contexto de socioambiental, é envolvendo exatamente isso, a questão do indivíduo no meio, da participação, do envolvimento, né, na sociedade como um todo. E aqui eu trouxe rapidamente para a gente entender, como eu disse, como a gente fala de educação ambiental, todo mundo logo pensa em resíduo, em lixo, essa questão, aquelas lixeirinhas coloridas. Tem uma parte da educação ambiental que fala sobre isso, mas não só. Existe uma vertente que a gente fala muito da conservação da natureza, né? Do conhecer para preservar, é super importante, como aquela foto que eu mostrei, dos meninos se envolvendo, super importante, sim. A gente pensar nessa questão do resíduo também é uma vertente importante e de relevância, né, que é quando a gente fala muito dos ODS, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a gente gosta dessa parte da educação ambiental crítica, né, pensante, né, do envolvimento social mesmo. E aí, eu trouxe uma frase que proteger o planeta é proteger a vida. E quando a gente fala de vida, a gente não pode pensar só em um formato de vida, né? A gente precisa pensar nos outros formatos e o quanto que a gente se conecta com esses outros formatos, com essas outras formas. Aí aqui é uma coisinha que eu sempre trago, como eu disse, dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As mulheres de fibra já estão assim, ó, bem cientes disso aí, sempre trago um pouquinho. E o que tem a ver, né? A gente já está falando aí dos poemas e tal, da escrita, da literatura. O que isso tem a ver com a educação ambiental? Existem, né, 17 objetivos que são regidos pela ONU, que nos dão um direcionamento do que nós devemos fazer na sociedade para tentar alcançar um mundo mais íntegro, né, mais justo, mais equitativo. E aí eu trouxe alguns que, assim, ao nosso ver, se relacionam bem. Por exemplo, o ODS 4, ele vai falar de educação de qualidade.
E, ao meu ver, como eu disse, a gente está desmistificando esse conceito de educação, só da gente estar aqui conversando, a gente já está falando de educação de qualidade. E aí a gente está promovendo também o quê? Redução de desigualdades, porque mais pessoas vão ter acesso a essa informação. O DS15, que fala da vida terrestre, então é realmente a gente pensar e se preocupar com o nosso planeta, e parceria, né, gente? Porque se a gente tem um objetivo nessa vida e tenta fazer sozinho, a gente não vai muito longe. Então a gente precisa de parceria. Como disse o Mecenas, né, o networking, né, a rede de relacionamentos que é extremamente necessária. Em falar em rede de relacionamentos, aí você já pode até aproveitar esse gancho. Então, né, sabendo que aqui iam ter escritores e tal, e poetas, né, eu me atrevi a trazer uma parte de um artigo que eu consegui uma publicação recentemente. Então, assim, ó, eu vejo como muito importante a gente desmistificar alguns conceitos e trazer mesmo esse conhecimento mais acadêmico para o conhecimento, né, da nossa realidade, fazer essa associação com o conhecimento empírico, porque é isso realmente que constrói a nossa sociedade. E aí eu consegui uma publicação, né? Estou usando aqui trazer para vocês, enviei para o Mecenas para algumas pessoas, é uma publicação recente agora, né, desse ano, na revista chamada Ponto de Vista, da Universidade Federal de Viçosa. E aí eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, prometo que vai ser coisa rápida. Só para que vocês entendam como que a gente pode associar, né, a educação ambiental, a nossa realidade, as nossas vivências. Então, como eu estou falando aqui de Conceição da Barra, gosto muito de puxar sardinha para a minha cidade. E aí eu vou ler aqui rapidinho, tá, gente? Conceição da Barra pode até ser pequena, mas possui uma cultura viva e delicada como um poema. Conquista seus visitantes pelas suas peculiaridades. Em sua culinária, possui a maior moqueca do mundo, prato saboroso e único encontrado em nossa localidade. Mantém a memória de resiliência cultural. Aqui encontramos quilombos, grandes mantenedores de parte da história e resistência e luta contra a escravização local. Santana é um exemplo de quilombo urbano e com as mulheres de fibra encantam com seu artesanato de fibras de banana. Nessa cidade tive o privilégio de nascer e só tenho a agradecer por aqui possuir tanta arte, cultura e lazer. Como forma de reconhecimento e satisfação, por aqui desenvolvo o projeto socioambiental Sementes da Gratidão, sem denominação política partidária ou vinculada à religião. Somos um coletivo aberto a ideias da população. Ousei trazer aqui para vocês, aproveitando e compartilhando um pouquinho. Eu nasci aqui em Conceição da Barra, e aí, né, eu falei, vou já compartilhar com os poetas aí, para que eles ouçam um pouquinho do que eu quis trazer, mostrando mesmo, né, porque a gente precisa mostrar as nossas realidades para que esses conceitos e a informação cheguem às outras pessoas. É isso, gente. Foi isso a nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Deixa eu só... Vamos tentar aqui compartilhar. Eu não sabia que ia ser 2 lançamentos, né? O lançamento da revista Ponto de Vista e agora, viu? Como é que a gente é muito rico de cultura, são muitas informações, né? Bacana demais. Obrigado. Saiu aí para vocês? Saiu. Tá ótimo. Eu gostaria de saber aí se alguém quer fazer alguma pergunta aí para o pessoal do Sementes da Gratidão, alguma pergunta técnica, alguma entrevista, alguma coisa assim. A gente passar a palavra também para o João, né? Começando. Sim. Pode perguntar, pode ficar à vontade, Da escola. Pode perguntar, o Jenison. O pessoal, vocês estão compartilhando essa imagem ainda, né? Não, só... Se você for tirar, é em cima, é lá em cima Parou? o quadradinho. Não Quadradinho lá em cima, no alto.
Achei aqui, ó. Sim, sim. Tranquilo. Aqui. Tá. Não. Aqui, achei. Tem um quadradinho. Tem um quadradinho. Um botão quadrado. E aí, bacana. Fala, Jênis. Pode perguntar, Jênis. Pra gente Tá aqui. passar a bola aí pro João. Eu trouxe umas ilustrações aí para ajudar o João na mostrar uma surpresa que ele vai falar aí. Isso, ó, viu? Nós estamos juntos aprendendo a tecnologia. É só apertar naquele botãozinho de desligar compartilhamento. Por gentileza, é com você mesmo, Jênis. Eu ia perguntar um negócio, falar. Não, bom, daqui a pouco tá chegando o meu horário da escola, às 8 horas. Eu só queria informar. Não, tranquilo.